Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E com certeza na época da escola você já ouviu falar sobre a lenda de uma moça loira com um vestido branco que ama assombrar os banheiros femininos e que existem diversas maneiras de você invocá-la. Sim, estou falando da loira do banheiro, mas você sabia que essa lenda teve origem em São Paulo, em Guaratinguetá? Nesse vídeo você vai conhecer a verdadeira história por trás da lenda da loira do banheiro. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal, tá bom? Curte bastante porque a sua curtida vai me ajudar muito. Coloca aí nos comentários temas de vídeos ou o que você está achando do canal. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, tá bom? E sem mais enrolações, bora pro vídeo! A nossa história começa em 1864, quando Maria Augusta de Oliveira Borges nasceu. Ela nasceu em Guaratinguetá e morava em uma linda mansão com a sua família. Ela era filha do Visconde de Guaratinguetá, o senhor Francisco de Assis Oliveira Borges, um cara muito influente, um cara muito rico. E ela viveu tranquilamente até os seus 14 anos, né? Ela viveu feliz e tudo mais. Porém, aos seus 14 anos, ela foi obrigada pelo pai a se casar com também um cara muito influente na época, que era o conselheiro Francisco Antônio Dutra Rodrigues. Ele era um cara podre de rico e tudo mais. E a gente tá falando dos anos 1800, então a gente tava falando, né, do século XIX. Então era muito comum que nessa época existissem casamentos arranjados. Então pensa o que se passou na cabeça dessa garota nesse momento. Ela de 14 anos sendo obrigada a se casar. E detalhe, o cara era 20 anos mais velho do que ela. Então ela tinha 14 e ele tinha 34 anos. Ela viveu, né, ela se casou, foi obrigada a se casar e viveu nesse casamento por 4 anos. Quando, aos seus 18 anos, o pai dela veio a falecer. E apesar de ser uma notícia muito triste para ela, dela ter ficado devastada, foi ali, naquele exato momento, que ela encontrou a sua liberdade. Isso porque a única pessoa que obrigava ela a ficar nesse casamento era o seu pai, ninguém mais. Então, nesse exato momento, ela juntou todas as suas roupas, juntou todas as suas joias, ela vendeu partes das suas joias e simplesmente foi embora. Ela foi para Paris. Não existe nenhum relato do que tenha acontecido com ela nesse tempo que ela passou em Paris, mas estima-se que ela tenha vivido uma forma feliz, que ela tenha vivido bem. Isso porque em 1886 ela enviou uma carta para a mãe dela falando que ela não iria mais voltar. Que ela estava feliz, que ela tinha se encontrado e que ela não iria mais voltar para o Brasil. E em 1888 ela deu início ao processo de anulação do seu casamento. Então as pessoas acreditam mesmo que ela viveu feliz, que ela estava indo para bailes, que ela estava indo para festas e que ela curtiu a sua liberdade em Paris, sendo que no Brasil ela não podia curtir essa liberdade. E ela viveu em Paris até 1891, quando foi encontrada morta aos seus 27 anos. Não existe assim um relato do porquê que ela morreu, do que ela morreu, mas vocês vão entender já já o porquê que não existe a causa certa da morte dela. Porém, quando a família dela descobriu, eles logo associaram a um evento muito bizarro. Porque exatamente no dia que a moça morreu, todos os espelhos da casa se quebraram ao mesmo tempo. Então as pessoas acreditavam que mesmo a jovem estando muito longe, que o espírito dela ainda estava dentro da mansão, que ela tinha uma ligação com a mansão. Então as pessoas, né, ficaram chocadas, falando, poxa, no dia que ela morreu foi exatamente o dia que todos os espelhos dessa casa quebraram. Então a sua mãe, que ainda estava viva, pediu para que o corpo dela fosse trazido de volta ao Brasil, porque eles queriam enterrar a menina aqui. Só que naquela época não tinha assim aviões, essas coisas para trazer o corpo, então teve que vir de navio. Porém, dentro do navio onde a moça estava,
existiam ladrões. E esses ladrões descobriram que existia uma moça rica que estava morta, que estava no seu caixão. E nem depois que ela morreu ela teve paz, porque o seu caixão foi violado. Eles abriram o caixão, roubaram absolutamente tudo que a jovem tinha. Roubaram roupas, roubaram joias, roubaram tudo que ela tinha e deixaram o caixão ali, aberto. Meses depois, quando seu corpo finalmente chegou ao Brasil, eles tinham mandado construir para ela um mausoléu, que era tipo uns caixões com umas estátuas, assim. Eu vou deixar para vocês aí uma foto para vocês entenderem o que é mausoléu. Enquanto a construção não ficava pronta, eles colocaram ela dentro de uma espécie de uma urna de vidro e colocou o corpo dela dentro da casa. A mãe dela se recusava a enterrá-la. Depois, a mãe dela falou assim, não, eu não vou enterrar minha filha. Mesmo depois do caixão dela, do túmulo dela já estar pronto, a mãe se recusou a enterrá-la. Falou, não, é minha filha e tudo mais. Porém, guardem essa informação que eu vou dar para vocês agora. A Maria Augusta amava tocar piano. Conforme os dias foram se passando, que aquele caixão continuava ali na casa, todos os funcionários começaram a notar coisas estranhas. Primeiro, que as torneiras da casa ficavam todas abertas do nada. Segundo, eles começaram a ouvir vozes pela casa e também começaram a ouvir barulhos de piano. Quando eles entravam no cômodo, eles viam que não tinha nada ali. Então, eles logo associaram que era Maria querendo se comunicar com eles. E apesar de o seu atestado de óbito ter sido roubado quando violaram o caixão dela, existe uma teoria que diz que a moça poderia ter morrido de raiva. Era uma doença que estava muito presente na Europa naquele tempo e que podia sim atingir pessoas e causava desidratação. Então, eles acreditavam que sim, que ela tinha morrido de raiva, apesar de não ter como provar, porque quando o caixão dela foi roubado lá no navio, eles também roubaram seu atestado de óbito. Então, até hoje é um mistério completo a morte dessa garota, né? Porém, coisas estranhas começaram a acontecer e os funcionários começaram a notar que existiam vultos pela casa, que existiam coisas estranhas acontecendo, e eles falaram, que era Maria, que a Maria estava procurando paz, que ela ainda não tinha encontrado a paz. Porém, um dia, enquanto a mãe dela dormia, ela viu um vulto. Era o vulto da filha dela, onde a filha dela pedia, mãe, eu quero ser enterrada, eu preciso ser enterrada, eu não posso ficar nesse lugar. E foi então que a mãe dela decidiu enterrá-la de fato e acabar com tudo aquilo. E de fato, todas as coisas acabaram também. As vozes, os pianos, os espelhos, as torneiras se abrindo. E assim foi. Porém, em 1902, a família já tinha deixado a mansão há muito tempo e este lugar, esta mansão, deu origem a uma escola, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Essa escola está de pé até hoje, então tem pessoas estudando lá hoje, enfim. E estimam-se que deste momento a lenda de fato começou. Porque as pessoas sabiam da história da Maria Augusta, sabiam que a moça tinha morrido e que coisas estranhas tinham acontecido nessa casa. Então logo as pessoas começaram a acreditar que a escola era mal assombrada e que existia o espírito da garota vagando por aí. E essa teoria ficou bem mais provada quando em 1916 aconteceu um incêndio bizarro nessa escola. Ninguém sabe qual foi a causa do incêndio, ninguém sabe como começou, por que começou, só sabem que teve um incêndio ali. E os bombeiros, quando foram apagar esse fogo, eles falaram que eles sentiram um forte perfume feminino no local, mesmo com todas as chamas, mesmo com cheiro de fumaça, de coisa queimada, eles conseguiam sentir um forte cheiro de perfume feminino. E as pessoas daquela época falaram que um dos sinais claros, antes de você ver a loira do banheiro, era que de fato você sentia um forte perfume feminino. Então foi aí mesmo que a história explodiu, que a história ficou famosa e que todo mundo acreditava que existia sim
a loira do banheiro naquela escola e que o espírito da garota ainda estava ali. Isso porque também aconteceu coisas bizarras, como todas as pias do banheiro foram abertas, assim, sozinhas. Ninguém foi lá abrir, elas se abriram sozinhas e as pessoas acreditam que tenha sido Maria, porque se ela morreu mesmo de raiva, uma doença que causa desidratação, ela estava buscando o máximo de água possível para ela conseguir viver, para ela conseguir ficar bem, para ela não morrer. Então as pessoas acreditam sim que o incêndio foi provocado por ela e que aquela escola é mal assombrada e tudo mais. E, cara, eu não sei. Assim, depois de conhecer a história, eu ia ficar morrendo de medo, de fato, de estudar nessa escola. Eu nem imagino como é que as pessoas que estudaram nessa escola ficaram, né? E ainda existem diversas maneiras do qual você pode invocar a loira do banheiro. Que em cada pessoa fala uma coisa, então a gente não sabe ao certo qual que é a maneira certa. Porém, dizem que você tem que falar o nome dela 3 vezes na frente do banheiro, na frente do espelho, ou que você tem que falar palavrões e chutar o vaso sanitário, ou que você tem que bater a porta do banheiro diversas vezes. Porém, nunca foi provado nenhuma dessas evidências, nenhuma pessoa assim, de fato falou, pra invocar tem que ser apenas desse tipo. E pra falar a verdade, gente, vocês sabem, eu gosto de filmes de terror, eu gosto dessas coisas, mas eu nunca gostei dessas lendas urbanas, porque lenda urbana meio que incentiva você a ter que invocar essas coisas, e eu nunca gostei disso, então eu nunca quis procurar saber sobre a loira do banheiro, nunca quis, sabe? Então pra mim é totalmente assim, ela fica na dela, eu fico na minha. E também assim, o porquê que essa história explodiu pelo mundo. Porque existe uma teoria que diz que os alunos gostavam de cabular aula dentro dos banheiros. Não nessa escola, porque já existia essa lenda da loira do banheiro, então as pessoas tinham medo. E os professores e diretores e pais mesmo, vendo que as crianças dessa escola tinham medo de ir pro banheiro e ficar no banheiro sozinha, eles começaram a espalhar essa história para todas as escolas, a fim de tentar impedir que os alunos cabulassem aula dentro dos banheiros. Então isso explodiu, a história ficou famosa no mundo todo e hoje é uma das lendas urbanas mais famosas que a gente conhece. Mas agora, a partir desse exato momento, vocês vão escutar uma teoria super bizarra e a fonte são as vozes da minha cabeça. Vocês sabem, assim, que eu gosto muito de filme de terror e alguns filmes de terror que eu assisti, eles contam assim, que se alguém morreu dentro de uma casa e o espírito da pessoa fica ali na casa para assombrar a casa, que ele está ligado apenas à casa. Então, o espírito da pessoa está ligado à casa. Então, logo, o espírito da pessoa não poderia sair daquela casa porque ele estava ligado apenas àquela casa. O que, na minha cabeça, segundo as vozes que tem aqui, dizem que realmente teria sido possível, que a história teria ficado realmente famosa porque outras pessoas espalharam justamente para que os alunos não cabulassem aula, porque de fato o espírito da menina tinha ligação com a casa, no caso, ela realmente poderia assombrar, mas só a escola que foi construída ali. Então, assim, é uma teoria muito bizarra que as vozes da minha cabeça dizem que faz total sentido, mas de boa, assim, beleza. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo, compartilha com todo mundo para que o canal cresça cada vez mais. Coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você quer mais vídeos assim. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!